estamos nós aqui. Meus amigos da Cabeça Musical, hoje eu tô com esse grande amigo Azaf Borba. Que alegria mais uma vez estar contigo, meu amigo. Um prazer, Cabeça. Sempre apoiando a tua vida, o teu ministério. Glória a Deus. Te conheço há muitos anos. Quando aquele menino que está ali na técnica era uma criancinha ainda. É verdade. E glória a Deus que a gente continua junto, amigos e irmãos aqui nessa cidade. Amém. De Porto Alegre. E uma grande alegria que a Cabeça Musical completa 10 anos, 10 Cabeça. anos Olha aí. esse ano, que coisa meu amigo. maravilhosa. Parabéns, cara. Muito obrigado. Puxa. E hoje o nosso assunto é a minha história com o meu instrumento. Gente, e falando de história, Azaf, será que tu tem alguma história com os teus instrumentos, Azaf? Cara, cada um deles é uma história, cara. Cada um deles é uma história que eu gosto de contar, viu? Cada um dos meus instrumentos, né? Tem alguma coisa, tem alguém, tem uma pessoa. E é uma alegria pra mim poder contar essa história aqui pra Cabeça Musical. Que coisa boa. Então, fica atento que hoje o conteúdo vai ser especial demais. Meus amigos queridos, antes de a gente dar continuidade no assunto, não esqueçam de dar aquela curtida, se inscreve no canal, tá? Se possível, deixa o teu comentário, inclusive comentando a respeito da tua história com o teu instrumento, que sempre é muito importante para nós a participação de cada um de vocês. Bom, meu amigo Azaf, eu olhando, tu sabe, eu tenho uma admiração muito grande pelos teus instrumentos, porque já há bastante tempo, sempre quando eu vejo tu pegar algum deles, sempre tu conta algo sobre eles. Tem um que sempre me chamou muito a atenção, que é essa peça rara que está aqui, que é o Guild, tá? Por que me chama tanta atenção, Azaf? Porque sempre duas pessoas falam com muito amor desse instrumento, que é tu e o JV. Tá? Me conta um pouco sobre esse instrumento, Azaf. Bem, esse instrumento Guild é um instrumento da década de 70. Do início da década de 70, que ele foi construído ali deve ter sido 71, 72, quando foi comprado por um missionário americano chamado Jerry, que veio para Porto Alegre com a missão Cristãos em Ação. E no final da década de 70, em 1979, 80, eu fiz amizade com esse missionário, fiquei muito amigo dele, e ele ia casar com uma brasileira e ia se mudar para o Nordeste. Ele quis vender muita coisa na casa dele, e entre as coisas era esse violão. E eu não tinha o dinheiro para comprar, ele queria $400 pelo violão. E eu liguei pro Batista, e Batista, tem uma pechincha para nós dois comprar. Eu dou 200, tu dá 200. E cada um de nós deu $200 pelo violão. E a gente comprou esse Guild aqui. Em sociedade. Em sociedade. Então, atrás eu escrevi Azaf Borba, João Batista, 1981. 1981 foi o ano que a gente comprou o violão. Sensacional. Então esse violão está conosco, né? Um pouquinho lá na casa do Batista, outro pouquinho aqui em casa. E a gente fica fazendo parceria desse violão, toca nos discos. Então é um instrumento muito querido por nós. Um dia eu tive uma surpresa muito desagradável. Meu filho mandou a foto desse violão quebrado. Puxa Quebrou vida. a cabeça dele aqui, decepou a cabeça. Mas a gente levou para um luthier, indicado pelo Batista. Coisa boa. E o luthier refez o violão para nós. Coisa linda. Então esse violão nos dá muita alegria. É um violão que eu já compus muitos cânticos, gravamos inúmeros discos com esse violão. Então é um instrumento muito precioso para nós. Lembrando que vocês imaginam, se um instrumento de alta performance já é difícil ter acesso hoje, né? Imagina em 81, Azaf. Olha o desafio 1981, era uma raridade mesmo. Uma raridade. E a gente lutou para comprar esse violão e foi vendido muito barato. Hoje esse violão deve valer uns R$20 mil. Sensacional. Pela época e pelo que ele é de qualidade, né? Pela sonoridade, pela madeira, mahogany da Índia, que hoje é raro ter um mahogany da Índia, e braço de ébano,
como a Guild faz, né? Essa marca Guild é muito conceituada. Sim. Foi uma marca de bons violões e ainda é, né? Ainda está aí. Já foi comprada por alguma chinesa, mas continua fazendo. Mas esse aqui ainda era plenamente americano. Sim, que lindo. Essa música. Foi esse que viajou contigo para o Egito? Não, esse violão, a primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu levei esse violão. E esse violão, assim, eu lembro quando eu cheguei em Londres a primeira vez, a alfândega pegou esse violão e me chamou. E disse, olha, eu queria que o senhor abrisse esse case, essa caixa do violão, que nós queremos verificar. E eles pediram que eu abrisse o case, e eu abri o case, e eles disseram, e você toca esse violão? Eu disse, claro. E comecei a cantar um louvor ali na alfândega. E os caras disseram, pode parar, pode, tudo bem, vimos que você toca. Né? E liberaram o violão. Foi um tour que eu fiz na Inglaterra e na França. Meu primeiro tour na Europa foi nesses dois países, Inglaterra e França. Foi muito legal. E esse foi o violão que me acompanhou no meu primeiro tour pela Inglaterra e França. Olha, meus amigos, hoje vai rolar muita história. Isso é só o início. É só o início das histórias com esses instrumentos maravilhosos. Pois bem, meu amigo, eu tô vendo outro instrumento aqui. Deixa eu pegar o Guild, vamos colocar ele no lugar direitinho. O que tu passou, Azaf? Antes de tocar, o que tu passou aqui nele? Eu sempre nas passo cordas. Nas minhas cordas, óleo de oliva. Olha só, meu amigo, segredinho isso, hein? Segredinho. Se você quer conservar as suas cordas, passe óleo de oliva. É um antioxidante natural que Deus nos deu há milhares de anos atrás. Inclusive eu passo no meu cabelo. Óleo de oliva. Boa, Azaf. Viu? Porque por quase 5 mil anos era tudo que as mulheres tinham para passar no seu cabelo. Era óleo de oliva. E quando eu passo, todo mundo diz, não pode passar. Eu disse, por 5 mil anos passaram no cabelo e as mulheres sobreviveram. Eu gosto de passar óleo, fica bem oleosinho, meu cabelo é seco. Muito bom, muito bom. Então eu passo nas cordas também. Azeite de oliva, natural. Meu amigo, aqui a gente está falando mais uma vez de um instrumento de alta performance. Esse realmente é o instrumento mais caro que eu tenho e o melhor instrumento que eu já tive. E ele foi um presente. Eu fui um dia na casa de um querido irmão chamado Paul Wilbur. Eu fui na casa dele lá em Jacksonville, na Flórida. Uma linda casa, um lugar maravilhoso que mora esse irmão. Eu tive uma comunhão muito grande com ele em congressos. Eu fui com ele na gravação em Jerusalém, do Shalom Jerusalém. Sim. Depois ele veio conosco no Brasil e gravou vários discos no Brasil. E eu tive uma aliança muito forte com o Paul, né, de compartilhar a vida de Deus. Ele disse, vai um dia na minha casa. Eu cheguei na casa dele e no final da janta, ele e a esposa vieram com esse case e disseram, nós queremos semear esse violão. Uau, na tua vida e no teu ministério. Eu não sabia o tamanho da coisa que era. Para mim, um violão, né? São os violões normais que eu tenho. Violão de $1.000, $1.200. Mas quando eu fui ver o valor desse violão, é $9.000. Uau. O violão de um violão Macpherson. Então esse violão, eu não viajo com ele. Eu viajei, ele foi comigo para o Egito, foi comigo para a Jordânia, para alguns projetos no Oriente Médio. Mas daí as companhias aéreas começaram a destruir o case e atingiram até o violão aqui, ó. Tem uns arranhão que foram feitos, né? Daí eu parei de viajar com ele porque é um instrumento muito valioso. Eu só uso nas gravações dos meus discos. E tem um cântico que eu gravei, que eu compus nesse violão. Um dia aqui nessa sala, já morava aqui nesse lugar onde nós estamos gravando, em que eu compus o cântico de 2 Crônicas 16:9, que diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ah, mas eu não vou cantar isso sem tu pegar um pandeirinho ali. Pô, eu preparei um pandeirinho eu vou tocar. Não, mas é que eu tava reservando uma segunda pra ti, mas eu vou fazer os dois. Pra ver, né? Então vamos lá. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda
ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração totalmente dele, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu. Eu já tinha dito aqui pro meu querido amigo que, na verdade, essa gravação não é sobre violão. Essa gravação é porque eu queria fazer uma dupla. Queria fazer um dueto comigo, né? Queria fazer um dueto contigo. Que maravilha. Meu amigo, que linda essa canção. Essa canção tem marcado a história da igreja no Brasil, mas ela, na nossa congregação, na nossa igreja, nós temos um carinho, uma relação de amor com essa. Na verdade, tem uma relação de amor com essa igreja. Entre tantas histórias, né, no meio de tantos violões maravilhosos, o Asaf me contou um pouco desse instrumento. Eu disse, tem que ter um plus. Então, o plus dessas histórias, Asaf, fala, que instrumento é esse que está na tua mão, meu amigo? Essa é uma guitarra Rickenbacker. Essa marca é um clássico que foi amplamente difundida pelos Beatles. Eles usavam essas guitarras e as guitarras ficaram famosas a partir de John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, que usavam essas guitarras. E um dia eu tinha uma loja muito forte de música aqui em Porto Alegre chamada Litossom. Sim, muito conhecido. E o seu Lito era um homem assim muito generoso, muito querido. E eu comprei muito do seu Lito. Eu comprei. E tu um cliente fiel. Cliente fiel. Eu comprei milhares de reais da Litossom pro estúdio, pra igreja, para outras igrejas, né? Inclusive meu irmão trabalhava lá no Litossom. E um dia eu cheguei lá e fiz uma compra grande de equipamentos de áudio. E o seu Lito disse: Asaf, eu recebi uma guitarra aqui que ninguém quer comprar, mas eu fiquei com vontade de te dar essa guitarra para tu sempre lembrar de mim. Que legal. E o seu Lito me deu essa guitarra, uma Rickenbacker, vintage, original. Uma raridade. Uma raridade única. Uma raridade. Não tem duas, eu acho, no Brasil, porque ela é de 12 cordas. E ela é muito bem construída, muito bem feita. Sim, o ano dela. Eu acho que ela é de 1970, essa guitarra. Tá? É espantoso. E era uma guitarra que eu cuidei demais dela. É espantoso o estado de conservação desse instrumento. E um dia, essa guitarra tem mais de 50 anos, e um dia tem um guitarrista que toca comigo, que todos conhecem, o João Batista, né? Meu parceiro de violões. E um dia eu dei essa guitarra para ele. Ele ficou alguns anos com ela na casa dele. Mas ele não usava, porque era uma guitarra rara. Ele tentou pôr de 6 cordas, de 12. E daí um dia ele me devolveu essa guitarra. Disse, olha, o seu Lito deu para ti como presente. Essa guitarra tem que ficar contigo. E essa guitarra ficou comigo. Eu nunca toquei muito com ela, né? Eu fiz alguns clipes, algumas gravações com ela.
eu já toquei com ela ao vivo algumas vezes, mas ela é mais assim um souvenir musical que eu tenho em casa, que eu amo tocar nela, que ela tem 12 cordas, então e ela é uma guitarra muito precisa, ela não perde afinação. Sim. Tem 4 meses que eu não mexo nela, eu peguei ela agora, está totalmente afinadinha. Sensacional. Sensacional. Nós vamos ficar devendo a sonoridade dela, que nós vamos ter que fazer uma edição Fica pra outra só vez. para... Eu vou chamar o Batista para ele tocar direitinho, Ótimo. tá? Porque eu só vou fazer barulho com ela. Mas essa guitarra tem uma coisa muito, muito especial. Quando eu fui fazer as fotos para ilustrar o meu primeiro livro, que é o livro de adoração, aqui vocês têm a versão em inglês. Tem esse livro em espanhol, tem esse livro em árabe, todos com a mesma foto. E o instrumento que aparece na capa é esse aqui, ó. É esse legal. Aqui, a guitarra Rickenbacker de 12 cordas, ela que ilustrou esse livro. Então se tornou muito especial para nós, né, para nossa casa e para o Ministério Life ter ilustrado a capa do nosso primeiro livro com essa guitarra Rickenbacker. Está aqui, marcadinha aqui, ó. Lindo demais. Nossa, linda guitarra. Me parece uma vaga memória da gravação do DVD dos 35 anos. Ela não aparece. Não, ela aparece. Eu toquei uma música. Ah, isso aí. Isso. Me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Eu toquei com ela. Linda demais. Eu toquei com ela no DVD 35 anos. Eu levei essa guitarra. Não apareceu muito som dela, mas tá lá. A imagem tá já lá. fala tá muito. Fala muito. Então esse é um instrumento muito, muito especial para nós, né? Que faz parte da história do nosso ministério, história da Life. É bom ter instrumentos assim, né? Que coisa boa. Guarda com tanta boa lembrança. Sabe, meu amigo, que sempre quando eu penso em instrumentos, sabe, Azaf? Eu me lembro quando eu fiz 18 anos de idade e a minha mãe queria me dar um bom presente. Né? Me deu uma bateria. E me deu uma bateria, né? Eu me lembro que eles estavam na esperança que eu quisesse até talvez uma motinho, né? Um carro mais tranquilo, alguma coisa que um guri de 18 anos faça expectativa. E eu escolhi o instrumento. E sabe que aquela relação de amor pelo instrumento, Azaf, ela... Poxa, mas ela apontou para muitas coisas lindas. Sem dúvida porque alguma. A relação do instrumento que tu vai dedicar depois servir a igreja, né, de um instrumento de adoração ao Senhor. Ah, mas eu ganhei tanto, Azaf. Ganhei Maravilha, tanto. sem dúvida. E quantos discos tu gravou depois, né? Nós temos uma história assim dentro da nossa casa que eu disse pro André, né, que quando ele se formasse na faculdade eu ia dar um carro para ele. Daí, quando ele se formou, eu não estava em casa, eu estava viajando. Eu creio que estava nos Estados Unidos. Daí ele me ligou: pai, lembra do carro que tu me prometeu? Eu disse: lembro, meu filho. Pai, eu não quero um carro, eu quero um violino melhor. E aquele violino que está ali em cima da mesa ali, ó, que é o preço de um carro. Ele não quis um carro, ele optou por ter um instrumento melhor, com o qual ele está terminando o mestrado agora, né? Um violino de alta performance, um violino de 150 anos atrás, do século XIX, o violino dele, feito por um luthier italiano. Então ele optou por ter um instrumento melhor do que um carro. O carro é muito importante, mas... É muito importante. Mas quando tu pode usar o carro da mãe livremente, o violino é bem melhor. E ninguém aprende a tocar bem o instrumento dirigindo, né? Tem que dirigir o instrumento, né? Ontem, ainda falando com o Cacilhas, o Cacilhas disse, conversando com outras pessoas a respeito do André, as pessoas dizendo: o André é um grande músico, não é mais o filho do Azaf. Já André Borba, né? O André Borba, um grande violinista. Mestre em violino pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que lindo, meu amigo, que lindo. Espero que vocês todos gostaram dos meus instrumentos.
estão as ordens aqui em casa. Se alguém quiser vir tocar meus instrumentos, pode vir. E glória a Deus. Ou marcar lá no Cabeça Musical, Coisa que a boa. gente leva lá para vocês. Que coisa boa. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, Azaf. Obrigado por abrir a Eu tua quero agenda. uma camiseta dessa aí. Gostou? Gostei muito. Ah, então tô te devendo a Viu? camiseta, Zaf. Muito bonita. Tá? Do teu tamanho, assim. É de edição de celebração aqui dos 10 anos. Parabéns, Cabeça, Muito pela obrigado. perseverança, Muito obrigado. pelo bom trabalho, pela excelência dos instrumentos que você tem lá. E tenho certeza que Deus tem te prosperado a tua casa e o teu ministério, porque você é um moço de Deus, Amém, um meu pastor das ovelhas do Senhor, Amém. um homem de aliança, né? E isso nos une. Nós temos essa aliança de verdade, amor isso aí. de tantos anos, né? E você com a igreja ali, e nós juntos com a igreja nesta cidade, nessa grande Porto Alegre, verdade. a gente faz a diferença. Amém, querido. Te amo, de meu coração te amo, tá, meu amigo? Amém. Tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá, por estar com a gente. Não esquece de dar aquela curtida, compartilha com os amigos, Me manda tá? o link para eu colocar no meu Instagram. Vou fazer isso, tá, meu amigo? É Beleza. bem importante a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos